Bom dia, bom dia. Bom dia na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 1º de abril, né? E o 1º de abril é conhecido aí para muitos como o dia da mentira. E eles comemoram esse 1º de abril como o dia da mentira. Mas para nós que temos aí o nosso amado Senhor Jesus, né? Que a palavra do Senhor diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Me perdoe que agora pela manhã a gente fica com bastante pigarro, isso é natural, isso é normal, tá bom? Mas no dia da mentira, pregando a verdade. Hoje é um dia que muito se fala, né? Quando a gente era menino, então, no colégio, falava-se muito dia da mentira e pregava uma brincadeira com a gente, fazia uma brincadeira, né? Como é que eu posso dizer? Pregava peças na gente, né? Falava assim, olha lá, fulano de tal ó, te chamou para isso, fulano de tal falou assim, falou assado. Mas ali era para dizer, enganei o bobo, não sei o que lá, aquela coisinha de criança, enganei o bobo na casca do ovo, né? Tinha essa brincadeira, porque era dia conhecido até hoje como o Dia Internacional da Mentira, ou o Dia da Mentira, simplesmente. Não quer dizer que é um dia internacional. Eu não sei dizer se todos, em qualquer lugar, tem esse 1º de abril como o dia da mentira. Pelo menos aqui no Brasil, nós sabemos que se falado-se muito no dia da mentira. Então hoje, para nós, ou se tivesse aula em muitos colégios, as crianças, não sei se brincariam um com o outro assim, e hoje, infelizmente, está um pouco diferente de antigamente. Antigamente a gente brincava um com os outros e a gente se respeitavam, né? Mas hoje as coisas têm mudado demais. Muita mudança. A juventude, haja visto uma notícia que nós vimos aí, que infelizmente tem sido corriqueira, a notícia de moços esfaqueando professores, esfaqueando colegas. Eu vejo isso como algo maligno, não é bom, não é benéfico. Tá certo? Mas eu quero desejar para você um bom dia, um bom fim de semana, um bom sábado para os amigos do Facebook. Um sábado maravilhoso para você, onde quer que você esteja. E é bom de manhã começarmos falando da verdade, começar falando da verdade, exaltar aqui a verdade. E pode ser dia da mentira, pode ser um dia relacionado a uma mentira, mas que venha ouvir a verdade. Amém? E o dia da mentira, no caso, é um dia de se pregar peças em amigos, assim na nossa infância, era na nossa infância. Que a gente brincava de enganar os colegas devido ao Dia Internacional da Mentira, viu? E essa brincadeira, não sei, talvez os amigos do aplicativo, que tem mais didática do que eu, não tenho muita didática, o que eu sei, né? Eu tive a oportunidade de aprender e guardar algumas coisas. Nossa mente, por mais maravilhosa que a gente não consegue muito guardar muita coisa. Mas me parece que essa brincadeira começou com um jornal em Minas Gerais em 1828. São pesquisas que a gente faz e a gente vê que segundo o Impresso Mineiro, né, em 1928, na primeira capa desse jornal, da época, em 1828, em Minas Gerais, eles colocaram lá um noticiário na capa, né? Botaram na capa que Dom Pedro I
né, havia morrido, mas era uma notícia mentirosa, e o nome do jornal era A Mentira. O nome do jornal, em 1828, no Impresso Mineiro, chamado de A Mentira, na capa vem um anúncio dizendo que Dom Pedro I havia morrido. Então, por ser um jornal em Minas Gerais chamado de A Mentira, em 1828, na sua primeira edição, a maior mentira da época, que era a morte de Dom Pedro I, aí ficou conhecido aqui no Brasil como o Dia da Mentira. Então, ficou aí, e até hoje, nós estamos no ano de 2023, olha quanto tempo se faz. E a gente até hoje brincamos com esse dia, que hoje é o Dia da Mentira. Mas eu quero dizer para você que, de acordo com essa notícia, essa pesquisa foi de acordo com a Agência Brasil. Nós pesquisamos na Agência Brasil. Amém? Então assim surgiu o Dia da Mentira. Mas eu quero falar para os irmãos, primeiro desejar para você um sábado abençoado, um sábado maravilhoso, que Deus te abençoe neste sábado. Amém? Se você puder convidar os amigos para assistir a live, porque eu vou apagar a live, viu? Só estou ao vivo, porém a live não vai ficar gravada no Facebook. Eu estarei não editando a live, sim tirando a live do ar. Terminou a live, não vou deixar no aplicativo. Então chama os amigos para a gente aprendermos aqui alguma coisa sobre a verdade. É muito bom, em vez de a gente sentar para ouvir besterola nos celulares de manhã cedo, a gente tem um momento com Deus, né? Uma manhã já cedo, né? Às vezes a gente vai... Nem é proibido brincar, uma brincadeira sadia, desde que a outra pessoa também concorde, mas sempre uma brincadeira respeitosa. Você pode mandar uma mensagem para a pessoa dizer: ah, foi mentira, você acreditou, mas não deixa a mentira levar a légua, não. Não é bom, é bom brincar sim, mas nós também temos que ter nossos momentos de confraternização nesse sentido, senão a gente também ficamos muito radicais, e não é bom, tá bom? Mas sempre respeitando, para ser respeitado. E eu quero falar hoje sobre a palavra do Senhor. Eu queria falar sobre algumas atribuições do Espírito Santo de Deus, né? Porque nós estamos vendo nos últimos dias muitas brincadeiras que ainda colocam o Espírito Santo como é Ele que está me usando, é Ele quem está falando. Quando, na verdade, a gente vê que não tem nada do Espírito Santo. Então é bom a gente conhecer a respeito sobre o Espírito Santo, né? A obra do Espírito Santo, o que ele faz, tal, para a gente ver que tem muitas coisas que nós estamos vendo por aí hoje que não passam de brincadeiras, não passam de meninice, e não tem nada do Espírito Santo, viu? Então, algumas atribuições do Espírito Santo, quero passar para você. Segundo a Bíblia, quero ser bem rápido nessa live, não sei se eu vou conseguir, vou tentar. Mas é bom a gente aprender. Algumas atribuições do Espírito Santo, né? Nós sabemos que atribui-se ao Espírito Santo a inspiração e o revestimento de poder ao servo de Deus, né? Por exemplo, no Antigo Testamento, a gente via lá os atributos do Espírito Santo no Antigo Testamento, na inspiração, né? No revestimento de poder de Deus, e a gente via ali, né, nos libertadores, a gente via ali na vida deles a presença do Espírito Santo, como na vida de Sansão, né? Na vida dos sacerdotes também, na vida dos juízes, na vida dos reis e dos profetas, viu? E para quê, irmãos? A fim de revelar a vontade de Deus para a humanidade. Assim eram as atribuições no Antigo Testamento do Espírito Santo, né? Para revelar a vontade de Deus para a humanidade e para que os homens de Deus, mulheres de Deus, os profetas viessem a falar e aqueles que ouvissem viessem a executar a vontade de Deus, né? Por exemplo, até mesmo nas construções, Deus dava ali
condições, o Espírito Santo dava inteligência aos homens, até mesmo no setor de trabalho. Quer ver? Podemos conferir alguma coisa aqui rapidinho na Bíblia. Nós vamos lá em Êxodo, lá no início da palavra do Senhor, né? Em Êxodo, livro de Moisés, capítulo 31. Êxodo, capítulo 31. A gente vai ver no versículo 3, vai dizer assim, olha só. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência, e em todo artifício. Você vê que até mesmo, né, nas construções, né, na ciência, havia ali Deus dando a eles capacidade, né? Deus pegava pessoas simples que estavam dispostas a trabalhar e Deus ali dava a eles condições, né? E aos profetas Deus dava a eles, né, condições e revelava a eles o futuro para a humanidade. O profeta tinha que ter coragem para entregar algum recado, como o profeta Micaías, na época Acabe estava ali com Micaías preso, porque Micaías só falava a verdade. Hoje, infelizmente, tem muitos que querem usar o nome de Deus, diz que é Deus que está falando. Mas aí, o que Deus manda realmente falar, eles não falam. Eles falam aquilo que vai olhar na pessoa ali, vai ver, ela talvez quer ouvir isso, olha para a condição até mesmo de uma igreja, enfim. Mas os profetas pagavam preço. O profeta Micaías ficou preso comendo pão e água, né? E quando chegou Josafá uma certa vez, falou, não tem mais ninguém aí para falar por Deus, para nós, tal. E Acabe falou, tem um cidadão aí chamado Micaías, ele está preso, está aí nas jogadas baratas aí, porque ele só fala de mim, só coisas ruins. Como é que Acabe, um homem que foi casado com uma mulher pagã, Jezabel, filha de Etibaal, mulher que trouxe para a congregação lá, mulher que trouxe para Israel os falsos profetas de Ácera, os profetas de Baal, enchendo a congregação, se corrompendo com idolatria. Como é que Acabe queria? Primeiro, já o casamento dele estava errado, né? Casamento com uma pagã, uma mulher cheia de demônios. Ele queria ouvir o que de Micaías? Se Micaías realmente era um profeta do Senhor, ele queria ouvir o que? Eis que Deus diz que está tudo bem contigo e vai te dar vitória, vai lá que a vitória é certa. Ele queria ouvir isso, né? Micaías até tentou, ironicamente, falar o que ele queria ouvir, mas ele conhecia a procedência do homem de Deus, Micaías. Falou, Micaías, fala a verdade, você está mentindo, você está falando igual aos meus profetas. E aí Micaías veio e falou a verdade, tu vai morrer. Entendeu, irmão? Então eu não vou falar dessa mensagem, que senão a gente foge aqui do conteúdo. Porque nós estamos falando das atribuições do Espírito Santo. Então você vê que o Espírito Santo no Velho Testamento usava ali os profetas, né? Os juízes, os reis, os grandes libertadores. Você vê que Sansão, quando pecou, pediu a Deus a última força, Deus ali deu aí, através do Espírito Santo, ele, não só ele morreu, mas morreu muitos com eles, filisteus, e vice-versa. E nas construções, conforme eu falei com os irmãos aí, em Êxodo 31:3, que nós lemos aí, Deus dava também sabedoria e ciência e conhecimento, né? Mas hoje, nós falamos aqui, volto a repetir, que as pessoas querem usar a Deus, querem usar o Espírito Santo, querem dizer que ele que está usando, porque elas querem louvor, elas não querem mais nada que isso, elas querem louvor, querem encher a igreja, né? Para que alguém fale, olha, naquela igreja ali Deus fala, Deus revela. Não estou dizendo que Deus não usa profetas, Deus usa. Mas você chega na hora da pregação, no dia de estudo da palavra, em muitas igrejas, é contado a dedo, irmãos. É contado a dedo as pessoas que estão ali para aprender. E tem muita gente que se cansa em ouvir a palavra. Isso a gente vê na internet também, irmão. As pessoas querem ouvir bobagem, as coisas que estão com mais... por exemplo, vamos ver, abrir um parênteses. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho pedido aos amigos, né, para que se inscrevam lá. Só no Facebook eu já devo ter quase 3 mil pessoas aí
no Facebook. Então, se eu tivesse pelo menos 1000 dessas pessoas se inscrevendo no meu canal, Pastor Rogério Faria, no YouTube, eu estava bem com o YouTube. Aí o YouTube me tirou, me derrubou, tive que fazer outro canal, não é? Então, quer dizer, as pessoas não valorizam as coisas das Escrituras, a palavra. Eles querem um culto místico, eles querem uma bagunça, meninice. Claro, irmãos, eu não estou dizendo que o Espírito Santo não traz o movimento, mas o Espírito Santo, ele traz avivamento. O movimento quem traz é o homem. Então, anote isso, quem traz movimento é o homem, quem traz avivamento é Deus, é o Espírito Santo. Então, a gente não pode também dizer que Deus não está operando, mas que as pessoas têm que se controlar, tem que ter, né, sabedoria. E querem atribuir ao Espírito Santo bagunça. E o Espírito Santo, ele gosta de ordem e decência na casa dele. Haja vista que na igreja de Corinto, por exemplo, os dons estavam sendo mal usados, né? Estavam bagunçados. Eles tinham lá os dons. Mas teve que o apóstolo Paulo corrigir o negócio lá. Então é ordem e decência. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Vamos ver aqui, Números capítulo 11, versículo 16, a palavra de Deus diz assim, irmãos, olha lá. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabe que são anciãos do povo e seus oficiais, e trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Agora, no versículo 17 diz assim, então eu descerei e ali falarei contigo e tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo para que tu sozinho não os leves. Versículo 25 diz assim, e então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirando do espírito que estava sobre ele e pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito, olha lá, olha o Espírito Santo aqui, repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Vocês estão me entendendo? Então a gente pode ver também, tem aqui outras referências, estou tentando ser bem sucinto, bem rápido, para a gente entender o que o Espírito Santo fazia no passado. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, versículo 10, vai dizer assim, irmãos. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Aqui você está vendo o Espírito Santo. No exercício também ainda, do primeiro livro do profeta Samuel, deixa eu ver aqui, capítulo 16, versículo 13, ele diz assim, então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então você vê aqui Deus, o Espírito Santo, na vida dos trabalhadores, na vida daqueles que estavam chamados para libertar Israel, libertar o seu povo da escravidão, como o Senhor usou a Moisés, como Deus, como o Espírito Santo usou a Josué, né? Como Deus usou os juízes, né? Como Sansão, como Débora, como ele usou os reis, como Davi, por exemplo, como ele usou os profetas, como o profeta Samuel. Então, esses homens, o Espírito Santo, você via na vida deles através disso, um trabalhador até mesmo, trabalho de madeira, né? Como a gente via lá na construção da arca, e a gente vê ali o Espírito Santo literalmente agindo na vida daqueles homens. Então, uma das atribuições do Espírito Santo para nós revelar a verdade, irmãos. Principalmente revelar a verdade. Essa é uma das missões do Espírito Santo, né? Que é revelar para nós a verdade, ou seja, a mensagem da redenção, né? Ao homem. E fazendo o quê, irmão? Convencendo ao homem.
Eu posso falar 1000 palavras, eu posso ficar a noite toda falando, posso falar bonito, posso ter diploma, posso ser o maior, o camarada que tem mais discurso de oratória, né, em toda a terra, vamos botar assim, exagero, mas é para a gente entender o negócio. Mas eu não consigo convencer um pecador, irmãos, que ele necessita de Deus. Então isso aqui é missão do Espírito Santo, não é missão sua nem minha. A nossa missão é pregar, a nossa missão é falar, é ir de ir pregar, não é ir de convencer. Quem vai convencer o pecador que ele precisa de Deus é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então essa é uma das missões do Espírito Santo, revelar a mensagem da redenção, a mensagem ao homem, convencendo o pecador que ele precisa de Deus. Amém? Então, a primeira atribuição que eu vejo aqui do Espírito Santo é revelar a verdade. A segunda, irmãos, é outra coisa que eu nem você pode fazer. É transformar. Anote aí, transformar e regenerar. Amém? Evangelho de São João, agora a gente vai lá para o Novo Testamento, no Evangelho de São João, vamos ver? Evangelho de São João, capítulo 16, olha lá, o versículo 8 ao 11 vai dizer: e quando ele vier, nós estamos falando aqui do Espírito Santo, que é chamado aqui de o Consolador. E quando ele vier, nós vamos ler do capítulo 16 de Evangelho de São João, capítulo 16, do verso 8 até o versículo 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Olha só, irmãos. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então essa é a missão, é uma das missões do Espírito Santo, transformar e regenerar, levar o homem ao arrependimento, ou seja, regenerar o homem. É uma regeneração do homem. Quer ver? Deixa eu ver aqui se eu acho uma palavra aqui na Bíblia que a gente aqui está usando a Bíblia mesmo, não tem aplicativo. O aplicativo é fácil, é rápido, mas eu gosto do barulhinho da folha da Bíblia. Ainda me sinto bem com o barulhinho da Bíblia, da folha da Bíblia. Amém? Muitos em casa não se ouve mais o barulho. Não estou desprezando, não estou generalizando, porque eu também utilizo o aplicativo da Bíblia no celular. É muito bom, mas não é bom abandonar a Bíblia Sagrada, enfim, o livro. Tito capítulo 3, irmãos, versículo 5. Tito capítulo 3, verso 5, vai dizer assim, olha lá. Olha que coisa tremenda. Não pelas obras de justiça, olha lá, né, que houvéssemos feito. Veja como é que não tem nada a ver. A nossa parte não é regenerar, não é transformar, não é convencer. A nossa parte é isso aqui, ó. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo tem o poder de levar ao homem ao arrependimento e regenerá-lo. Somente o Espírito Santo. Só ele tem essa capacidade. Você pode ter a capacidade de pregar bem, pregar bonito, ter uma boa eloquência, ter uma boa didática boa, tem estudo e tal, doutor, bacharel e tal, tudo isso, mas você não tem o poder da regeneração. A gente tem o poder até de plantar e também alguns de regar. Alguns têm dado por Deus, né?
a autoridade que Deus dá para nós de plantar e também regar. Mas dá o crescimento, filho, nem eu nem você, abaixa a bola, viu? Quem tem poder de dar crescimento, somente Deus, de forma que eu que planto, ou você que rega, ou eu que rego, você que planta, enfim, vice-versa, nós não somos nada diante daquele, sem ele, sem aquele que dá o crescimento. Amém? Na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim, irmãos, olha lá, olha que coisa tremenda. Vamos ver aqui, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, viu? Mas devemos sempre dar graças a quem? A Deus, por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito Santo. Ele regenera, ele convence, ele levando ao homem ao arrependimento e à regeneração, ele vai nascer de novo, e só ele, como Paulo está dizendo aqui, né, que só ele tem o poder de santificar o homem. Amém? Só ele tem o poder. O Espírito Santo convence, olha, você precisa se arrepender. Olha, você precisa. O homem se arrependeu porque o Espírito Santo o convenceu e aí ele vai se regenerar e só o Espírito Santo pode o santificá-lo. Amém? Então, irmãos, aí, primeiro, as atribuições do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz na vida do homem. Revelar a ele a verdade, transformá-lo, e dar a ele um novo nascimento através da regeneração, santificá-lo. Terceiro, irmão, o que o Espírito Santo, um dos atributos, a missão do Espírito Santo é gerar o fruto do Espírito Santo. O que é isso, pastor? Gerar o fruto do Espírito Santo, ou seja, a presença do Espírito Santo na vida cristã vai atestar que o crente é filho de Deus, pois o caráter do Criador está impresso nele. Amém? Ou seja, o qual também passa a ter a mente de Cristo. E ele tendo a mente de Cristo, olha o que vai acontecer. Ele vai refletir bons pensamentos, ele vai ter boas ações, amém? Por quê, irmãos? Ele faz isso por quê? Porque ele é bom, porque... não, o homem não é bom, somos, a carne é má. Mas o Espírito Santo, né, criou nele um caráter de Deus na vida dele. Ele agora tem o caráter do Criador manifesto nele. A pessoa olha para você e diz, não, esse aí é crente, esse aí é cristão, esse aí age como cristão, fala como cristão, esse aí é um cristão. Né? Ou seja, as boas ações, os bons pensamentos, tudo isso tem que ser refletido naquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. E como é a manifestação do fruto do Espírito Santo de Deus na vida desta pessoa que agora ela foi convencida pelo Espírito Santo, ela se arrependeu, ela se regenerou e agora se santificou e tem gerado nela agora os frutos do Espírito Santo, aliás, o fruto do Espírito Santo. Então ela tem o quê? É uma pessoa amorosa. Você pode reparar que aquele que é um crente que se converteu de verdade é uma pessoa que tem amor, irmãos, que ele tem alegria. Você quer ver uma coisa? A gente pode ler isso lá na carta de São Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas. É tremendo, irmãos. Aos Gálatas, no capítulo 5, aqui fala, aonde você vê os frutos do Espírito Santo na vida da pessoa. Gálatas 5, 22. Amém? Mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Quando você vê uma pessoa alegre, mas com todas as lutas, o irmão passa muitas lutas, muitas dificuldades,
Mas a irmã está alegre, o irmão está alegre, ali está sendo manifestado e glorificado o nome do Senhor, que a pessoa tem visto que tem algo diferente nela. Com todo o sofrimento, não é um sorriso falso de hipocrisia, não. É que o Espírito Santo nos proporciona isso, né? Uma pessoa que ama, que tem paz, que tem paciência, é uma pessoa bondosa, uma pessoa com fidelidade, mansidão e principalmente domínio próprio. Não estou dizendo que é o principal, não, mas é uma coisa que eu tenho visto e observado aí, que muitos de nós estamos deixando a desejar, esse domínio próprio. Amém? Domínio próprio. Ou seja, pessoas que sabem se dominar, elas estão preparadas, né? Estão preparadas para ouvir sim, para ouvir não, para esperar, né? Pessoas que suportam, né? Sabem se controlar. Não, eu vou partir. Não, peraí. Elas não protestam no sentido de fisicamente, se dominam. Não deixam ser dominadas, mas se dominam. Então tudo isso, meus amados, é gerado pelo Espírito Santo. Quando você vê essas pessoas amáveis, alegres, com todos os problemas, com todas as dificuldades, você pode dizer que realmente essa pessoa foi convencida pelo Espírito Santo, que ela se arrependeu dos seus pecados, teve um novo nascimento e tem uma vida santificada e uma vida que tem frutos do Espírito Santo. Amém? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é marcas, isso é o Espírito Santo, isso é os frutos do Espírito Santo sendo refletido na vida dessas pessoas. Isso foi gerado não pelo homem, né? Foi gerado pelo Espírito Santo. Então nós estamos falando dos atributos do Espírito Santo, começamos a falar das missões. Qual é a missão do Espírito Santo? A missão do Espírito Santo é revelar a verdade. Segundo, transformar e regenerar. Terceiro, gerar o fruto do Espírito Santo. E quarto, irmãos, é fomentar a unidade cristã. Vou repetir. Fomentar a unidade cristã. Viu? É necessário, irmãos, que se nós somos membros do corpo de Cristo, venhamos ter comunhão um com os outros, viu, irmãos? Unidos no mesmo Espírito, viu? Unidos no mesmo Espírito. Vamos ver se eu acho aqui bem rápido, porque o vídeo já está ficando até longo. Essa não era a minha intenção, mas para falar da verdade, a verdade tem muita coisa para falar. Eu aprendi uma coisa, irmãos, que a gente pode falar pouco, mas tem que falar tudo. Não adianta falar muita coisa e no fim não falar nada. Viu? Só o Espírito Santo nos dá esta condição de falarmos pouco, mas falarmos tudo. Tudo. E não falar muito. Tem gente que fala demais. Falar demais não quer dizer que falou tudo. Então vamos lá. Nós estamos falando que o Espírito Santo, ele fomenta no meio da igreja. Quando eu digo a igreja, eu estou dizendo a igreja no todo. Não estou se referindo à minha denominação, a qual eu frequento e pastoreio. Amém? Sou pastor pela bondade, pela graça e misericórdia do Senhor, na Assembleia de Deus, Rocha Eterna. Aqui em São João de Meriti, Vilar dos Teles, na rua Fenícia, lote 16, quadra 73, no nosso novo cantinho para nós adorarmos a Deus, até Deus com certeza nos dar condição de ter a nossa sede própria. Nós estamos numa sede provisória, digamos assim. Nós relatamos em documentação de prédio provisório. E pedindo a Deus para que Deus nos abençoe, né? E envie condições para nós termos a nossa sede, nosso templo, que ao invés de estarmos pagando aluguel, nós estaremos ajudando os mais necessitados, né? Mas, graças a Deus por tudo é no tempo do Senhor. Não estou reclamando. Mas voltando para cá, e quando você puder, faça a visitinha a gente, que eu vou ficar muito feliz, amém? Aqui no Vilar dos Teles, Rio de Janeiro, pessoal que mora lá fora, eu tenho gente na minha linha do tempo aí, na amizade do Facebook, lá
lá da Alemanha, dos Estados Unidos, da África. Tem alguns que eu tirei, irmãos, porque é muita brincadeira, aí a gente tira fora. Né? Quando a gente vê que a pessoa vai falar de Jesus, eu deixo ali. Mas se começou a brincar, começou com piadinha, com vídeos indecentes, mandando no Messenger, pode ter certeza que você será o próximo a ser excluído da minha lista de amizades. Pode ter certeza disso. Eu não gosto muito, nem outra coisa que eu não gosto, ele está mandando mensagem para mim, eu não gosto. Ou você participa da live, ou fica aí curtindo os vídeos, curte, compartilha, a gente vai curtindo também, vai comentando também aquilo que eu acho interessante. Eu não tenho muito tempo para ficar entrando em Facebook, mas queria que todos imigrassem lá para o YouTube. Eu estou até orando a Deus, que eu estou pensando em tirar essa página do ar do Facebook. Mas estou orando a Deus, mas a minha vontade é tirar a página do ar. Acabar com o meu Facebook, tirar de vez do ar. Tá bom? E ficar só no YouTube. Quem quiser vai para lá, escreva lá e tamo lá. Mas o Facebook eu estou pensando seriamente em tirar do ar. Mas enquanto isso nós estamos aqui falando, vamos lá, o que o Espírito Santo faz? Ele fomenta ali entre nós comunhão, irmãos, união. Primeiro que casa desunida não prevalece. O que Deus, está lá escrito, o salmista falando, ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então o Espírito Santo, ele, o que ele faz? Ele fomenta em nós a unidade. Nós somos membros do corpo de Cristo. Tem pessoas que falam, eu sou igreja, e não comparece à igreja. Meu irmão, se você tem saúde, está com as pernas boas, está podendo andar, congrega numa igreja perto de sua casa, mas se for perto da sua casa, se não estiver falando de Cristo, se Cristo não for o centro da mensagem, mesmo que seja uma longe, Deus vai te dar condições, sei lá, o pastor vai ver, Deus vai usar o pastor, vai dar um jeito para que você chegue lá. Porque também congregar numa igreja do lado da minha casa, mas que não fala do amor de Cristo, que não tem Cristo como centro, se Cristo não for o centro da mensagem da igreja, não vale a pena. Porque tem igreja aí que já está como a igreja de Laodiceia, que o Senhor Jesus está lá do lado de fora dizendo, estou à porta e bato. Ou seja, ele está lá fora, irmãos. Se ele está lá fora, as coisas dele também estão lá fora. Ele está, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, está dizendo quem está lá dentro, e ainda abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei ele comigo. Tá bom? Então tem gente que mesmo ouvido não abre. E o Espírito Santo, Jesus não é mal educado. Então é necessário que todos os membros do corpo de Cristo estejam em comunhão com o outro, irmãos, unidos pelo mesmo Espírito que fomenta em nós a unidade. Então, não é admissível, irmão, não é admissível que haja dentro da igreja, ainda que muitas das vezes acontece. Mas não é bom, Deus não admite isso, irmãos. Tem que haver uma correção. E a Bíblia é o nosso manual de regras de fé e de conduta. Né? É ela quem vai dizer como tem que ser, e o pastor tem que ensinar. Não é o pastor que rege a Bíblia. A Bíblia rege o pastor. A Bíblia rege o pastor e rege a igreja. Não é a igreja que rege a Bíblia, não é o pastor que rege a Bíblia. A igreja e o pastor são regidos pela Bíblia. Ela é quem diz, pastor, faça assim, tem que ser assim, ensine assim. Tá bom? Então, irmãos, por essa razão, não podemos admitir, nós pastores estamos sofrendo hoje, mas a gente tem que ter, né, firmeza no Espírito Santo, tem que ter Bíblia. Contendas, brigas, discussões carnais entre os irmãos. Quer ver uma coisa? Filipenses capítulo 2, Paulo vai escrever, Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 5. Versículo 3 ao 5, olha aqui, irmãos. Capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 ao 5, diz assim, olha lá, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. Olha que coisa tremenda, irmão. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento
que houve também em Cristo Jesus. Vou repetir: de sorte que haja em vós, membros da igreja, do corpo de Cristo, que há crentes cristãos, né? Vós, mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o mesmo sentimento. Ou seja, nós temos que agir em benefício dos nossos irmãos. Amém? É isso que o Espírito Santo faz. Então não podemos admitir que haja contendas, brigas, discussões carnais entre os irmãos. Casa dividida não prevalece. Então essas são as atribuições do Espírito Santo, que é uma das missões, as missões do Espírito Santo: revelar a verdade, transformar e regenerar. Deus ali, né, faz também, convenceu, o Espírito Santo convenceu, regenerou, dá entendimento, né? O homem se arrepende e tal. Gerou nele o fruto do Espírito Santo. Fomenta ali na igreja a unidade cristã. Ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glórias a Deus. E ainda no versículo 14 de Filipenses capítulo 2, Paulo vai dizer assim para nós, olha lá: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contenda. Vou repetir: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contenda. Irmãos, se for para fazer de qualquer maneira, empurrando com a barriga, o pastor pede uma coisa, Deus tocou no pastor, o pastor viu algo que o Espírito Santo mostrou a ele, a qual você é útil na obra, no corpo de Cristo. Faça com carinho, faça com amor, mas sem contenda, sem murmuração. Eu vou trazer aqui um exemplo bem pequeno, né? Tudo que você faz na igreja, por exemplo, na igreja local, por exemplo, lavar um banheiro, isso é obra por excelência, irmãos. E aí tem gente, só tinha eu, o pastor está lá, sei que ela, para com isso, faça com carinho, faça com amor. A Bíblia vai falar, Paulo ainda falando, 1 Coríntios, se me falha a memória, ele vai falando lá, capítulo 13, né, se me falha a memória, me perdoe se eu estiver não lembrando o capítulo certo, mas ele fala do amor, irmão. Sem amor, vale nada. Sem amor, quando você faz alguma coisa e diz que está fazendo para Deus, mas está fazendo empurrando com a barriga, você está perdendo o seu tempo. Desculpe ser honesto. Hoje é dia da mentira, viu? Mas eu estou falando a verdade. Está perdendo o seu tempo. Está indo para a igreja porque não tem outro lugar para ir? Está perdendo o seu tempo. Viu? Então, vamos lá, irmão. Unidade cristã. Unidade cristã. Uma igreja unida, os irmãos unidos, ali você vê o Espírito Santo. Onde você vê muita contenda, muita briga. Não, irmãos. Não tem coisa de Deus. Que quem traz essas coisas é o nosso inimigo. É o inimigo das nossas almas. Está jogando você contra a sua irmã. Está jogando a sua irmã contra você. Está desunindo, está separando. Isso não vem de Deus. Amém? Porque o Espírito Santo une os membros. Promove entre nós comunhão. Glórias a Deus. E a quinta coisa que o Espírito Santo, né, uma atribuição do Espírito Santo, ele revela a verdade, ele transforma, ele regenera, ele gera fruto em nós, o seu fruto, ele fomenta entre nós, ou seja, causa entre nós união, né? E a quinta coisa é conceder os dons. Olha como é que isso aqui é importante, presta atenção. Viu? Para que são dados para nós os dons, irmãos? É para ornar e para edificar a igreja, ou seja, dar unidade e crescimento. É isso que o Espírito Santo, por isso que o Espírito Santo concede a nós os dons, né? Para ornar, para edificar, para dar unidade e crescimento. Quando você vê na igreja aí muito pula-pula, muito roda-roda e tal, mas não vê união, pode escrever que aquilo ali é pura meninice, pode ver que o Espírito Santo não está nesse negócio. Tudo simulação. Irmãs ou irmãos e vice-versa, vou repetir, não estou generalizando, estou fazendo uma comparação. Então, quando o movimento, quem promove é o homem.
Avivamento, só o Espírito Santo. Avivamento, anote isso, só o Espírito Santo. Movimento, quem promove é o homem. Quando você vê muito movimento, por exemplo, irmão, isso aqui é a palavra, a Bíblia. Igreja que não tem Bíblia, como é que igreja que não tem Bíblia, não tem pregação, vai ter avivamento, irmãos? Não tem como. Avivamento é gerado pela palavra, pela busca da palavra, pela oração. Quando há comunhão entre os irmãos, a irmã está lá pulando, girando, acabou aquilo ali, acabou tudo, faz na hora que quer e tal, e daqui a pouco está lá fora fofocando, falando mal da outra irmã, falando mal do irmão, falando mal do pastor. Que avivamento é esse, irmãos? Da onde, irmãos? Vou falar como dá pena, me ajuda aí, rapaz. Vai enganar outro. Vai enganar outro. Então o Espírito Santo concede os dons para isso, para edificar, para ornar, para dar unidade e crescimento. Amém? E existe, irmãos, nós vamos ver isso lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, é Bíblia, irmãos, tem. O pessoal às vezes entra na live e sai, porque não quer ouvir, ou um está sem tempo, né? Tem muita gente que não tem tempo mesmo, mas tem uns que tem tempo, mas não quer, não estou afim de ouvir a verdade, eu quero ouvir as mentirinhas aqui do YouTube, do WhatsApp, vou mandar mentirinha para a irmã, vou mandar mentirinha para o irmão, não está perdendo o teu tempo, filho. Pode brincar, mas eu vou dizer para você honestamente, está perdendo teu tempo. E não mande essas coisinhas de mentirinha para mim, não, que eu olho assim, irmão, eu nem abro. Eu sou assim, não é isso, eu não vejo isso como antipático, não. Eu gosto de separar as coisas, os irmãos que me conhecem sabem que eu sou assim. Eu também não sou um cara moribundo, fechado, grosso. Não, nada disso. Eu gosto de separar as coisas. Das coisas bem separadinhas, eu primeiro respeito para ser respeitado. Agora, não sou muito de muitas brincadeirinhas, eu não gosto muito, não sou muito chegado a muitas brincadeirinhas não, viu, irmãos? A gente tem que remir o tempo, está escrito lá na Bíblia, vamos remir o tempo. A gente tem que aproveitar cada segundo do nosso tempo aqui nesta terra. Não é tempo de brincadeira, é tempo de falar de Jesus. É tempo de invocar enquanto está perto. Buscar enquanto se pode achar, como diz o profeta Isaías. Então, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 12, amém? Capítulo 12, vamos ver aqui, capítulo 12, versículo 4 ao 6. Olha o que a palavra de Deus vai dizer para nós, 4 ao 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Veja que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo. Porque você vai à igreja aí, parece que o Senhor lá é outro. Parece que o Espírito lá não é o Espírito Santo de Deus. Né? E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Veja aí. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Não é? Nós vamos ler até o versículo 6. Vamos lá. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aprenda isso. A diversidade de dons, tem vários dons, mas o Espírito é um só, é o Espírito Santo. Glórias a Deus. Amém? Tem aqui a palavra de sabedoria. Nós temos a palavra da ciência, né? Fé, nós temos na igreja ali dons de curar, pessoas que, e muitas das vezes, abrindo um parênteses, tem pessoas que estão, muitas das vezes até enfermas, mas quando ela ora por alguém que está enfermo, a pessoa é curada. Tem coisas, a gente sabe pouco sobre Deus, irmãos, a gente sabe pouca coisa sobre Deus, mas o pouco que a gente sabe, segura, irmão, aproveite, que o diabo sabe tudo, o diabo lá no céu arrumou um esquema lá e conseguiu contaminar terça parte dos anjos. E lá no paraíso, o sujeito, não é fácil não, irmão. Não brinca com o diabo não. Paulo diz, não desconsidereis os seus ardis. Não desconsidereis os seus ardis, cuidado. Tem gente que está muito, eu piso na cabeça dele, eu faço isso, cuidado. Como é que está a tua vida no altar? Cuidado. Amém? Então não desconsidere os ardis, não brinque com essas coisas. Não brinque com Deus nem com o diabo. Aliás, o apóstolo Paulo fala em Gálatas, né? Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, se ele vai colher.
E não brinca com o diabo também, não, irmãos. Então, né? Tem pessoas que têm palavra de sabedoria, tem gente que às vezes conhece até menos que você. Mas quando abre a boca para pregar, meu irmão, é uma maravilha. Tu fica maravilhado. Palavra de ciência, são dons, irmãos. Mas o Espírito que usa ele é o que usa você também. Fique tranquilo, o Espírito é o mesmo. Fé, dons de curar. Fé tem uns que têm fé a mais, ou tem fé a menos. A fé do irmão é grande, a minha é pequena, ou a minha é grande, a do irmão é pequena, e assim vai. Jesus falou com aquela mulher, grande é a tua fé, né? E a filha dela, que estava miseravelmente endemoniada à distância, ela teve fé que Deus poderia fazer alguma coisa. E Pedro, já quando pediu o Senhor, segura na minha mão, que ele afundou, ele foi até Jesus e disse, tu deixa que eu vou até ti. Vem, Pedro. Pedro foi. Mas Pedro começou a olhar para o lado da tempestade e tal, e Pedro começou a afundar. E é homem de pequena fé. Então, tem gente que tem mais fé, tem menos fé, enfim. Dons de curar, tem gente que ora, eu acabei de contar pessoas enfermas, eu já vi, irmão, ninguém me falou. Pessoas enfermas, e quando ora, Deus cura o doente. Vai entender, a gente conhece pouco Deus. Deus é maravilhoso. Deus não quer entender Deus, irmãos. Adore a Ele. Operações de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de discernimento de espíritos é o que nós estamos precisando aí, irmãos. Deixa eu só abrir esse parênteses aqui. É tanta coisa que a gente vai o dia inteiro falando, irmão. Discernimento de espíritos, não é espírito de discernimento, eu não inverto essa palavra, pelo amor de Deus. Tem gente invertendo essa palavra aqui, está dizendo espírito de discernimento. Aí olha o irmão chegando, no primeiro dia já passa, já fica gabando o burro, né? Porque tem uma frase muito antiga que diga, uma frase que a gente falava há muito tempo, a mãe falava muito, para a gente não gabar o burro antes do atoleiro, né? Dizer, meu burro passa aí, minha carroça passa aí, nunca passou ali, diz que vai passar. Então não se precipite, não coloque as carroças na frente do gado. Aí vai dizer lá, não, esse irmão aí, esse é fogo puro. Como o irmão entrou agora, o irmão entrou na igreja pulando, rodando, entregando recado, e nesse primeiro dia a pessoa já fala, esse é homem de Deus, isso é mulher de Deus, fogo puro. Aí você passa a conhecer tudo simulação. Então, é necessário ter discernimento de espírito, não espírito de discernimento. O espírito de discernimento, você vai chamar uma pessoa que é crente de verdade de incrédulo, e vai chamar o incrédulo de crente, de cristão. Você corre o risco de chamar Deus de diabo e chamar o diabo de Deus, quando você tem espírito de discernimento. Mas quando você tem discernimento de espírito, você vai dizer é Deus, vai dizer não é Deus. Você vai ser igual aquela mulher que olhou para Eliseu, não foi no primeiro dia que ela chamou Eliseu de homem de Deus. Né? E ela não chamou homens de Deus. Eu costumo sempre falar essa palavra, irmão. Ela não falou homens de Deus. Quem andava Eliseu e o seu ajudante ali. Andava Eliseu e andava também Geazi. Uns falam que é Geazi. Geazi ou Geazi era um homem que estava do lado de Eliseu, mas não estava com Eliseu, na verdade. Estava apenas andando do lado, tinha tudo para aprender. Ele podia ser um Eliseu na vida de Elias, mas não foi, não é? Geazi perdeu uma grande oportunidade de ser uma bênção como foi Eliseu na vida de Elias. Infelizmente, tem muitos que andam com a gente, mas não é um Eliseu, irmãos. Aleluias. Glórias a Deus. Então, discernimento de espíritos é como aquela mulher, ela disse assim para o seu marido, meu marido, eu tenho observado que esse homem que sempre que passa pela gente é um santo homem de Deus. Mas passava dois, ela disse no singular, ela não disse no plurativo, ela não disse no plural. Esses homens, ela disse esse homem. Ela está falando quem? Relacionando a Eliseu. Um homem, dois, ela falou um. Ou seja, ela tinha um discernir ali, Deus falava, esse aí é homem de Deus. Mas ela não falou no mesmo dia. Aí tem gente aí se precipitando, entra um camarada na igreja, pula, roda, o outro entra mais calado, entra ali ligado. Aí vai dizer que o cara não é crente, não dá um glória. O cara está abrindo mais honra com os lábios, mas o coração dele está longe de Deus, irmãos. Não vai por esse caminho. A gente não vive por vista, vive por fé. Amém? Então, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Eu já estou aqui na quinta atribuição do Espírito Santo, na quinta missão. A primeira eu falei revelar a verdade, a segunda transformar e regenerar, a terceira gerar o fruto do Espírito, a quarta fomentar a unidade cristã e
quinta, conceder os dons. Agora a última para a gente encerrar essa live. Interceder pelos cristãos. Interceder pelos cristãos. Olha que coisa interessante. Quando Jesus estava para ascender, ou seja, voltar ao Pai, Jesus prometeu a nós, a nos dar o quê? Um outro Consolador que estaria conosco. Já deixa a sua Bíblia aí aberta em Romanos, que a gente vai tirar alguma coisa ali. Amém? Romanos capítulo 8. Vamos deixar a nossa Bíblia para a gente encerrar. A gente vai encerrar em Romanos capítulo 8. Deixa aí em Romanos aberto aí a sua Bíblia. Romanos capítulo 8. Fica aí. Mas quando Jesus estava para voltar ao Pai, ascender ao Pai, ele disse que vou para a casa do meu Pai. Eu tenho que ir, mas não vos deixarei órfãos. Vou pedir a ele para enviar um Espírito Consolador. E ele realmente prometeu nos mandar outro Consolador, que estaria conosco. E de fato, mandou, irmãos. Nós temos agora o Espírito Santo. É ele que inspira as nossas orações, nos ensinando como orar. Como convém orar, né? E porque, na verdade, irmãos, a gente com todo o conhecimento, a gente não sabe usar as palavras que mexem com o coração de Deus. As palavras corretas. Mas o Espírito Santo clama por nós. O Espírito Santo clama por nós. Quando você ora, você diz, Espírito Santo, por mim, clame por mim. Porque ele vai nos ensinando a orar. E como convém, o que devemos expressar. Mas ele intercede em nosso favor. E a palavra vai dizer até com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando não somos capazes de expressar a palavra que nós queríamos, mas o Espírito Santo, ele expressa por nós. As palavras dele são com gemidos, Paizinho querido, Abba Pai. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, ele vai dizer assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Olha só, irmãos, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com gemidos inexprimíveis. Que coisa maravilhosa, interceder por nós, irmãos. Quando você está orando aí no seu quarto, aonde você está orando, até mesmo no ônibus cheio, ninguém está ouvindo, você está ali rodeado de pessoas, mas a sós com Deus, a sua intimidade com Deus, mesmo com a lotação, o ônibus lotado, mas você está ali a sós com Deus, falando com Ele. Ou no seu quarto, como ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fale com aquele que está em oculto, e com certeza aquele que está em oculto, onde ninguém está te vendo você orar. É como nós falamos aqui do espírito de discernimento, não discernimento de espírito, aquele que tem espírito de discernimento, ele chama, eu falei aqui, vou voltar a repetir, o crente que ora de crente incrédulo, que não ora. Essa irmã não ora, esse irmão não ora, não sabe nada de você com Deus. O próprio Eli era um homem chamado no Velho Testamento, na época do profeta Samuel, que Deus estava preparando ele, que havia falado com Ana, e Ana havia prometido o seu voto, que Deus ouviu, ela oferecia a ele para ser doutrinado, criado dentro do templo. Eli, irmão, sacerdote, um pastor daquela época, chamou Ana de mulher endemoniada, mulher oprimida. Essa mulher aí deve estar bêbada, chamou ela de cachaceira, vou botar assim. Está bêbada uma hora dessa, mas Ana estava aflita, orando ao Senhor. E ele sem visão, irmão, sem visão, cego,
chamou a mulher praticamente de Belial, uma mulher endemoniada. Mas, na verdade, enquanto ele chamava Ana de mulher embriagada, Deus estava chamando seus filhos, né, de filhos de Belial, filhos de pessoas de demônios. Ele não conseguia enxergar nos filhos demônios, porque não tinha discernimento de espírito, mas chamava uma mulher de oração aflita de mulher bêbada. Então essas pessoas que não têm nada de Deus, irmãos, eles têm até espírito de discernimento. Está chamando você que não conhece a sua história, não sabe o quanto você está aos pés do Senhor, te chama de pessoas atribuladas, deve estar bêbada. Mas Deus honrou a Ana. E lá na frente ele teve que falar, vai mulher, e que o Senhor conceda a tua petição. Amém, irmãos? Então, voltando aqui, nós não sabemos, amém? Você está ali no seu cantinho, o Espírito Santo está fazendo o quê? Olha a atividade do Espírito Santo na vida do crente que ora. Está te ajudando nas suas orações. Pedi, dá-se-vos-á, buscar encontrareis, bateis e a porta se abrirá. Porque ele está vendo o seu esforço, você não deixa de orar. E ele está te ajudando ali para você usar as palavras. Nós temos dois intercessores, né, irmãos? Que é Cristo, né? Que está intercedendo pelo crente no céu, perante a face de Deus, e o crente que está intercedendo no nosso íntimo, no íntimo do crente, aqui nesta terra. Com gemidos, irmãos. Olha, com gemidos. Ele está intercedendo juntamente contigo, você está gemendo ali, ele está gemendo contigo, chorando contigo. Né? Ou seja, o crente que ora gemendo ali, chorando, o Espírito Santo está no coração desse crente. Glórias a Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Todos os desejos, todos os anseios bons que o crente tem, está sendo gerado do Espírito Santo. Esse gemido que você está aí no seu quarto chorando, no seu interior, é o Espírito Santo que está gerando isso na sua vida. É o Espírito Santo. Então Jesus prometeu, e o Espírito Santo está intercedendo ao nosso favor com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando não temos, ou quando não somos capazes de expressar as palavras. Às vezes a dor está tanta, irmãos, que a gente só fica assim, baixa a cabeça, chora. Mas cada lágrima sua serve de semente. E Deus está colhendo cada uma. Amém? Então que Deus te abençoe. Quero agradecer a Deus por essa live. Nós vamos daqui a pouco estar tirando a live do ar. E vamos também tirar o vídeo, amém? Não vou deixar mais os vídeos gravados no Facebook. Nós estaremos removendo, talvez removendo para o YouTube. Mas eu peço aos amados irmãos, eu tenho quase 3.000 inscritos no Facebook. Então eu estou orando a Deus para Deus me dar direção para tirar esta página do ar. E ficar só mesmo no YouTube, tirar também do Instagram. Eu estou pensando seriamente em tirar a minha página do YouTube, do Facebook, cancelar mesmo, ninguém vai ter acesso a ela, e cancelar também no Instagram. E eu quero ficar investindo no YouTube. Então peço a todos que, se puderem, se inscrevam no meu canal do YouTube, porque as lives que eu faço no Facebook eu não vou deixar mais gravado, estaria pagando, amém? Mas que Deus abençoe a todos que participaram diretamente e indiretamente. Infelizmente são poucos que participam, entram e saem, não estão interessados, mas que Deus convença ele, que o Espírito Santo possa convencer, amém? Então, pregando a verdade no dia da mentira, Deus te abençoe. Bendito e eterno Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus, quero te agradecer neste momento por esta live e te pedir a todos, pedir a ti, ó Pai, que abençoe a todos que tiveram acesso a essa live. Ó Deus querido, conforme tenho te pedido direção,
para que me dê direção, para que faça sempre aquilo que te agrade e te apraze. Agora visite esse irmão e essa irmã, essa pessoa que até mesmo não é cristã e está assistindo a live, ainda que sorrateiramente ali, né, não queira participar, mas está assistindo de uma forma ou de outra. Que as bênçãos do Senhor venham lhe alcançar e que o Espírito Santo lhe convença que ele precisa se arrepender e que ele precisa de Deus. Tu és, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, a solução para a vida deste homem, desta mulher e dessa família. Toma em tuas mãos o nosso Brasil e as nossas autoridades constituídas, as autoridades federais, as autoridades dos governos federais, governo estadual e governos municipais. Toma em tuas mãos. E o nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém. Anote aí, terça-feira, domingo e quintas-feiras, sempre às 19 horas, estamos na Assembleia de Deus Rocha Eterna, aqui em Vilar dos Teles, Rio de Janeiro, Brasil. Rua Fenícia, Norte 16, quadra 73, pastor, esse que vos fala, seu amigo e irmão em Cristo, pastor Rogério Faria, tá bom? Peço a todos, se inscrevam no meu canal no YouTube e que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.